E aí pessoal, então hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente, que não tem a ver com o conteúdo que a gente vem vendo desde o começo desse canal aqui, que a gente se dedica principalmente a ensino de conteúdos de engenharia, matemática e tudo mais, mas como todo mundo sabe, a gente nesse momento está vivendo um problema bem complicado, que é o problema da pandemia do novo coronavírus, né? E como também todas as pessoas que acompanham a imprensa e ainda têm alguma questão de interpretar os fatos como eles são de verdade, não como vocês querem que eles sejam, né? Essas coisas da pandemia estão vindo acompanhadas de uma grande quantidade de mentiras e um negacionismo muito complicado que quase que por definição ignora dados e estatísticas ou, não, em vez de ignorar, interpreta muito mal, tá? Então, o que eu vou fazer hoje é comentar um vídeo que eu vi recentemente que me incomodou bastante pelo modo incrivelmente amador na forma de interpretar os dados estatísticos como eles foram mostrados. E o que mais é triste nessa questão toda é que essa matéria e esse vídeo foi bastante compartilhado e inclusive outras matérias de outros jornais também não muito cautelosas acabaram reproduzindo esse mesmo conteúdo, que é um conteúdo extremamente errado em muitos aspectos. E a gente vai ver isso de forma rigorosa nesse momento aqui. Então eu vou tocar o vídeo aqui, vou selecionando algumas partes, mas vou deixar o vídeo rolando e fazer alguns comentários e mostrar o que tem de errado nisso tudo, tá? Então vamos nessa. Pense rápido aí, quantas vezes você ouviu que estavam morrendo mais de 1.000 pessoas por dia no Brasil de Covid-19? 1.100, 1.200, até 1.400 pessoas. Só que isso não aconteceu. E não sou eu que estou dizendo, são as estatísticas oficiais dos cartórios de registro civil. Essa fonte não tem como questionar. Aí vem uma questão, tá? O que pelo menos eu entendo disso tudo é que o que a moça está dizendo, a jornalista, é que não foram mais dessas 1.000 mortes, 1.100, 1.400 que aconteceram. Quer dizer, elas não aconteceram desse jeito e muito provavelmente, como a gente vai ver depois no vídeo, ela está insinuando que foi bem menos do que isso. Então, o que acontece é que, de alguma forma, o número de mortes que está sendo reportado não condiz com a realidade. Tá? E isso é uma questão muito cheia de nuances que a gente vai ver aqui. E outro ponto que ela comenta é que a fonte que ela está utilizando, que é a fonte do portal de transparência dos cartórios do Brasil, é que é uma fonte inquestionável sobre isso. Tá? E o primeiro que a gente tem que saber aqui é que num período tão complicado e tão cheio de mudanças, tão dinâmico quanto esse que a gente está vivendo agora, não existe uma fonte de dados inquestionável devido à incerteza que a gente tem na obtenção dos dados, ok? Isso, uma pessoa que conhece o mínimo de estatística, um jornalista que pretende fazer um bom trabalho, ser competente no seu trabalho, tem que sempre ter isso em mente, ok? E vamos ver por que isso não é como ela está dizendo, tá? Mas vamos deixar rolar mais um pouco antes. Que se não é registrada no cartório a morte de uma pessoa, a família não tem como fazer o enterro ou a cremação. É o cartório que dá o atestado de óbito. E os cartórios do Brasil se uniram num grande esforço para também eles darem diariamente as estatísticas de mortes por Covid-19. Falso. Os cartórios do Brasil não se reuniram num grande esforço para reportar estatísticas diariamente sobre as mortes de Covid-19. Eu já vou adiantar aqui, mas o portal de transparência que ela mesma está utilizando para fazer essa análise é o portal de transparência dos cartórios aqui, que é o que eu estou vendo nesse momento. E, inclusive, numa nota de rodapé do mesmo site,
diz a seguinte informação que é muito importante, que a atualização dos dados depende dos prazos legais, obedece a prazos legais. E que prazos são esses? Então, a família tem até 24 horas após o falecimento para registrar o óbito em cartório, ou seja, a gente tem um atraso já de pelo menos um dia. Tá? E o cartório, por sua vez, tem até 5 dias para efetuar o registro de óbito. Então, além daquele primeiro dia, a gente tem mais 5 dias de atraso. E depois de até 8 dias para enviar o ato feito à Central Nacional de Informações do Registro Civil. Ou seja, temos um dia, mais 5 dias, mais 8 dias, o que totaliza 14 dias, ou aproximadamente 15 dias, como dizem também outras fontes que relatam sobre esse atraso envolvendo os cartórios. E existem casos particulares ainda onde tem algumas peculiaridades que eu não sou perito, então não vou comentar sobre elas, mas que podem demorar, inclusive, mais de 15 dias para a atualização. Então, dizer que os cartórios atualizam diariamente as mortes no sistema do portal de transparência é uma mentira, que pode ser claramente desmentida olhando o próprio site em que a jornalista fez a consulta dos dados que ela mesma está relatando aqui. Então, primeiro problema, vamos seguindo. Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e hoje eu vou te contar quando foi, afinal, o pico da pandemia no Brasil e que número foi o maior de todos, número de mortes diárias no auge do contágio. Primeiro, uma explicação fundamental. Esses números de 1.000 e poucos mortos por dia que a imprensa divulga. Detalhe, ela é uma jornalista, portanto ela também é imprensa. Só para deixar registrado aqui esse comentário. Porque são os dados oficiais informados pelo Ministério da Saúde, não são necessariamente os números reais. O Ministério da Saúde faz o levantamento com base nas notificações que recebe dos estados. Só que tem cidades e estados que não são tão organizados para atualizar os números diariamente. E aí, quando mandam a atualização para o Ministério da Saúde, aquelas notificações enviadas referem-se a mortes de vários dias. Então, às vezes, uma cidade ficou vários dias sem informar mortes, lá no gráfico consta como 0, como se ninguém tivesse morrido, e de repente tem um pico de mortes porque vieram várias mortes confirmadas. Não quer dizer que aquelas mortes ocorreram naquele dia específico. Na planilha do Ministério da Saúde, que qualquer um pode acessar buscando por Coronavírus Brasil, estou com ela aberta aqui, os números são atualizados por data de notificação. Então, como eu falei agora há pouco, se uma cidade, por exemplo, passar 4 dias sem fazer nenhuma notificação de casos para o Ministério da Saúde, vai constar como se não tivesse ocorrido nenhuma morte naqueles 4 dias. E aí, se de repente ela apresentar, por exemplo, 80 mortes, lá na planilha do Ministério da Saúde vai aparecer que naquela cidade morreram 80 pessoas naquele dia da notificação. Quer ver como é diferente o número do site oficial? Começa aqui outra questão, então eu vou fazer um breve comentário sobre essa questão do número de notificações por dia. Essa é uma questão bastante simples, na verdade, se for pensado mais diretamente, que é a seguinte: se nós olharmos aqui o site do Ministério da Saúde, okay, que diz aqui o número de novos óbitos por dia de notificação, por exemplo, o que a gente observa? É exatamente o que ela comentou. A gente olha aqui, independentemente da data, a gente vê que existem vales aqui no gráfico, ou seja, regiões de muito poucos registros de mortes, tá? E existem picos aqui, correspondentes a esse tempo de demora entre a notificação e a ocorrência da morte, onde pode existir ali um atraso devido a, enfim, organização local de cada estado, né? Cada cidade. Então, o que acontece é que sim, esses dados específicos de quantidade de mortes por dia, por si não são um dado muito significativo, justamente porque eles não dão a ideia de quantas pessoas realmente estão morrendo naquele dia por causa do novo coronavírus. Então,
por isso, justamente, vários veículos de imprensa, inclusive, por exemplo, a famigerada Rede Globo, está usando também outra medida de estatística ali para reportar esses números aqui baseado nesse gráfico complicado de picos e vales aqui, como a gente observa, que é a média móvel. Tá? A média móvel ela é usada aqui no site dos cartórios, mas uma variante dela, por exemplo, é utilizada aqui para fazer a tendência deste gráfico daqui usando esta curva pontilhada, ok? Por exemplo, esta curva, como a gente vê, chama-se, é um polinômio de terceiro grau, não vem ao caso comentar sobre isso aqui, mas é uma curva que ela minimiza essas diferenças aqui, desses picos e essas depressões aqui que acontecem, para a gente ter sim uma noção do que está acontecendo de verdade e não pegar esses pontos completamente espalhados aqui e tirar uma conclusão sobre eles. Tá? Então, a média ou uma curve fitting, como a gente chama em inglês, é usada justamente para remover essas variações abruptas aqui e a gente ter uma ideia de como está a situação aqui. Então a gente vê que, por exemplo, esta curva daqui está reportando que mais ou menos ali, em média, nesse tempo, está ocorrendo mais de 1.000 mortes, ok? Esse é o dado do Ministério da Saúde. Se a gente vir agora no site do cartório aqui, o que a gente encontra? A gente também vê a média móvel, tá? E o que a gente pode fazer também, eles têm essa opção aqui de registrar os dados pela data de óbito ou pela data de registro, que é exatamente o ponto em que a jornalista está comentando ali, que a gente vê que pela data de óbito o gráfico ele tem um comportamento bem mais suave, digamos assim, do que o gráfico de registro, que é esse daqui, que observa o mesmo comportamento que a gente vê no site oficial do Ministério da Saúde. Tá? Então, qual é a ferramenta aqui? A ferramenta é utilizar a média móvel de 7 dias. Ou seja, a cada dia a gente considera que naquele dia o número de mortos foi, na verdade, a média dos últimos 7 dias de mortes, justamente para evitar esses problemas como a gente vê aqui. Por mais que a gente tenha dias com picos altos e dias com lugares bem baixos aqui no gráfico, a média móvel ela remove, de certa forma, essas descontinuidades aqui e torna o valor muito mais próximo do que de fato está acontecendo de óbitos por dia, ok? Então isso é um ponto crucial e não muda muito a questão quando a gente diz que morreram mais de 1.000 pessoas nesse dia, ou mais precisamente foram registradas mais de 1.000 mortes nesse dia, porque a ferramenta que nos dá uma informação melhor é a média móvel, e a média móvel também está sendo divulgada nas estatísticas das mortes pelo novo coronavírus. A gente observa aqui no cartório que a gente de fato não chega a ter 1.000 óbitos registrados aqui, só que como a gente vai ver depois, tá, a gente vai ver que no fim das contas o número de mortes totais registrados nos períodos acaba sendo o mesmo entre o número dos cartórios e o número do site do Ministério da Saúde. Então, eu não consigo explicar essa discrepância. Isso muito provavelmente tem a ver com a forma como os dados são obtidos ou classificados, e eu, nesse momento, faço um convite, então, para alguém que tem uma especialidade ou entenda mais sobre essas questões de como os dados estão sendo obtidos, explique talvez por que essa situação acontece. Porque a única forma de explicar esse aumento na média final é que exista, por exemplo, uma diminuição bem mais abrupta da média inicial, por exemplo, de forma que o número de mortes total acaba sendo o mesmo, tá? Mas por que isso acontece, eu não sei dizer. A minha análise aqui está sendo feita para mostrar que as abordagens que a jornalista tomou não são as corretas em vários aspectos, ok? Então vamos continuar aqui. Do governo, o Coronavírus Brasil e o do site dos cartórios,
Eu tô aqui com a data do dia 29 de julho, quarta-feira. No Ministério da Saúde, nesse dia foram notificadas 921 mortes. Existe um detalhe agora crucial, que é o seguinte: esse vídeo foi publicado em qual data? Vamos ver. Aqui no site não aparece, mas se eu não me engano no smartphone aparece, foi no dia 2 de agosto, e existe também uma matéria que diz exatamente o que esse vídeo está falando aqui, ou seja, o vídeo foi publicado depois da matéria por essa jornalista daqui, e a matéria publicada por ela foi publicada no dia 31 de julho de 2020. Então, no dia 31 de julho de 2020, ou antes, ela está publicando e comentando sobre dados do dia 29 de julho. Então, notem, a gente acabou de ver pelo portal da transparência em que existe até 15 dias de atraso em casos normais e até mais do que isso em casos atípicos. Então, o que ela está fazendo é pegando os dados de no máximo 2 dias antecedentes ao dia em que ela recolheu esses dados e usando isso como se eles fossem representativos da realidade do momento, o que é uma mentira, porque ainda teoricamente existiriam até 13 dias para esses dados serem completamente atualizados e o número de mortes aumentar, infelizmente. Não necessariamente ocorridas na quarta-feira, de Covid-19. No portal da transparência dos cartórios de registro civil do Brasil, que também você pode acessar buscando por mortes cartórios, tá lá que no dia 29 de julho foram registrados 304 óbitos por Covid-19. Então, olha a diferença, 304 óbitos registrados em cartório e 921 notificados ao Ministério da Saúde no dia 29 de julho. Como eu disse, então, esse é o erro amador que eu comentei anteriormente. É óbvio que vai existir uma diferença, contando que os sites dos boletins ali do Ministério da Saúde pegam dados de aproximadamente o mesmo dia, enquanto os cartórios levam até 15 dias ou mais para atualizar esses dados. Então, é óbvio que vai existir uma diferença muito grande. E a gente pode confirmar isso nesse momento daqui. Por exemplo, então a gente olha aqui no cartório, pega, por exemplo, no site dos cartórios, vamos olhar aqui, a gente tem, hoje é dia 9 de agosto, então vamos supor, como a gente não tem dados aqui até o dia 9, vamos supor que a gente estava no dia 4, ok? E vamos olhar 2 dias atrás, como fez a jornalista. Então a gente olha aqui, dia 2 de agosto, aqui nos cartórios diz que foram 343 mortes. Então, com isso, poderia ser que a conclusão realmente seja que apenas 343 pessoas morreram em comparação com, vamos ver aqui nos cartórios, no boletim do governo aqui, vamos ver, dia 3, aqui, tanto no dia 2 quanto no dia 3, a gente vê que teve registrados mais de 500 mortes, ok? Contando já que isso aqui provavelmente é subnotificado por causa desses outros picos, desses outros dias aqui. Então, é óbvio que a gente não vai ter o mesmo número de mortes aqui, como constadas aqui, justamente pelo atraso de até 15 dias, como a gente viu antes, ou mais, dependendo dos casos, porque esse número está assim como ele está desse jeito aqui, 343, porque os dados simplesmente não chegaram. Então, o que a gente deve fazer é simplesmente, quando quer fazer uma análise estatística dessa forma, usando os cartórios, a gente tem que pegar no mínimo 15 dias antes do dia atual que a gente tem aqui para ter certeza que os dados estão atualizados, ok? Então, esse é um grande problema dessa análise aqui, que está sendo feita de forma extremamente amadora, tá? Por ignorar um fato muito simples no próprio rodapé da página, tá? E a conclusão que vem depois é ainda pior. Disse, eu vou fazer essa análise baseada exclusivamente no portal da transparência dos cartórios, porque ali não tem erro. A pessoa Os dados, sim, tem certeza, o erro está na análise feita pela jornalista. Morre, o parente pega o laudo do médico com a causa mortis, leva no cartório para fazer o registro. Sabe quando foi o pico da pandemia no Brasil?
em maio. De fato, o pico da pandemia foi em maio. A gente consegue ver aqui pelo site dos cartórios que o número maior tende a ser em maio, mas que os números de agora não são tão menores assim do que em maio. Inclusive, a gente pode ter um pico ainda maior caso as medidas de isolamento e de cuidados propostas pelo Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde não sejam seguidos de forma séria pelas pessoas que podem seguir essas regras, ok? Em maio, no começo de maio, eram registrados por dia 630, 650 novos óbitos nos cartórios. E esse número ele foi subindo ao longo de maio até chegar no ponto mais alto no dia 25 de maio, quando morreram 997 brasileiros de Covid. Veja que não chegou a 1.000. 997 mortos no dia 25 de maio e depois esse número começou a cair. A cair muito pouco, como a gente percebe aqui. A gente teve esse pico de 997 pessoas e nós seguimos aqui com uma média de praticamente 800 pessoas por dia, o que não é nada animador, tá? E porque também a gente está estacionado nessa faixa daqui e o que a gente tem que fazer é fazer isso baixar, porque se não forem 900 pessoas por dia, 800 não é uma boa notícia. Tá? Tem que ser bem menos do que isso para a gente ter algum tipo de comemoração para fazer. O site dos cartórios tem a curva das mortes. Nas 2 últimas semanas de maio e primeira semana de junho, morreram todos os dias mais de 900 pessoas, então era o pico. Finalzinho de maio e começo de junho, o pico das mortes. Depois a queda é gradual, pequena, mas gradual. Na segunda e terceira semana de junho, o Brasil registrou diariamente mais de 800 mortes, então o número variava de 800 a 900. Aí no finzinho de junho caiu um pouco mais e ficou na faixa entre 700 e 800 mortes por dia. Ficou assim por mais ou menos 3 semanas de novo, até a metade de julho. E desde o dia 22 de julho, a queda... 22 de julho, considerando que esta matéria foi publicada no dia 31, não tem a diferença de 15 dias ou mais. Então, estes dados dos cartórios estão desatualizados, estão extremamente subnotificados. Começou a ser mais acentuada, 600 e poucos registros de morte por dia, depois 500 e poucos, 400 e poucos, no dia 29 já estava em 304 mortes por dia, um número bem menor. Por quê? É claro que é menor, pelos motivos que a gente recém comentou. Os estados estão informando ao Ministério da Saúde um total de 900 e tantas mortes por dia ainda. Porque é a realidade, infelizmente. Quando os cartórios estão registrando cerca de 300 mortes? Pelo exato motivo que a gente comentou agora. Por isso que eu mostro para vocês que essa análise é extremamente errada e é inadmissível que isso venha de uma jornalista que deveria conduzir o trabalho de jornalismo de forma séria e competente, não cometendo erros tão básicos quanto esses aqui. Se a pessoa não entende estatística, ela deve perguntar para alguém que entenda, ou deve pelo menos se dar o trabalho de não olhar os dados do portal já com uma conclusão na cabeça e tentar achar os dados para justificar essa questão, quando a gente sabe que o mundo não é como a gente quer que ele seja, ele é como ele é. Então, achar que uma coisa está acontecendo não faz com que ela aconteça. A gente tem que se preocupar com a realidade dos fatos. É um mistério que eu não sei explicar. Mas eu sei, e acabei de explicar. E agora todo mundo que provavelmente acompanhou até aqui sabe que é bem mais simples do que o que a jornalista está subentendendo nesse momento aqui. Mas aí eu fui olhar outros dados que existem lá no portal da transparência dos cartórios e tem algumas coisas curiosas. Eles
Será que vão ser tão curiosas quanto os resultados que a gente acabou de ver? Base no levantamento de mortes por outras causas também. Eu fui ver, caíram as mortes por infarto, AVC, insuficiência respiratória. Praticamente todas as causas mortes caíram nesse primeiro semestre de... Então, o que agora ela está se referindo é sobre esta outra parte aqui dos dados que a gente tem, porque a gente tem aqui uma análise apenas dos dados da Covid-19, a gente também tem uma estatística relacionando Covid-19 com causas respiratórias gerais e também as causas cardíacas. Como ela menciona AVC, infartos, eu vou supor que ela está olhando a aba de doenças cardíacas, que é essa aba que a gente tem aqui. Tá? Então, primeiro de tudo, como a gente viu antes, né, a gente precisa de 15 dias ou mais de distância da nossa data atual, ok? Então, o que acontece? No dia 31, que foi o dia que ela tinha publicado essa matéria, o que a gente primeiro observa é que a curva de mortes, pegando o dia 31 e voltando, por exemplo, 2 semanas e 14 dias mais um, para dar os 15 dias, o que a gente observa é que a curva segue firme, aqui segue extremamente estável, inclusive dando sinais de aumento nesse final aqui. Então, não, a epidemia não chegou ao ponto de matar 400, 300 pessoas. Isso é mentira. O que acontece é que a gente ainda está nessa média de 800 e poucas pessoas indo para 900 por dia, e estes são os dados reais, não são dados subnotificados, como o próprio cartório diz, a fonte sem erros, como ela comenta ali. Os dados podem estar certos, mas se a análise é errada, obviamente a gente vai ter conclusões erradas no final. Tá? Então, como ela estava falando sobre problemas cardíacos, ela falou que a maior parte dos problemas cardíacos diminuiu, ok? Novamente, eu vou olhar aqui. Se a gente pegar o dia 9 de agosto, que é o dia de hoje, tá? A gente vê que quase todos os números aqui são menores do que os correspondentes em 2019. Por exemplo, de demais óbitos, insuficiência respiratória, pneumonia e tudo mais. Tá? Isso, em parte, acontece porque a gente não tem os dados. Então, o que a gente faz? A gente pega, por exemplo, vamos pegar como se a gente tivesse no dia 31, voltar aqui até o dia 16, tá? E ver como as coisas se equilibram de uma forma bem maior do que a que está sendo relatada pela jornalista, ok? Então, o que a gente observa aqui, aquela diferença grande entre os demais óbitos e os outros não está tão maior, e a gente vê aqui, claro, que existem diferenças, por exemplo, em pneumonia e septicemia. Por exemplo, a gente vê que, de fato, isso baixou em 2020, só que a gente vê também que o número de AVCs, que antes era 34 mil, baixou para 32 mil também, e infarto a gente vê que baixou, só que a gente vê que as causas cardiovasculares inespecíficas, que era de 24.400, agora subiu para 31.800. Tá? E a síndrome respiratória aguda grave, representada em cinza aqui, também subiu astronomicamente de um ano para outro, tá? Incluindo também as causas indeterminadas aqui. Então, o que acontece? A gente tem aqui... eu vou desconsiderar os demais óbitos aqui, porque eles têm uma variação muito pequena, e a insuficiência respiratória também tem um valor aqui, que nesse caso, quando tu tem 1.000, 2.000 mortes, tá, é possível atribuir isso à incerteza nos dados, tá, e diversas outras coisas que podem ter acontecido nessa análise. Tá. Então, para todos os propósitos, nesse todo o período aqui, 1.000 ou 2.000 mortes é insuficiente para dizer que uma coisa realmente aumentou ou baixou. Isso está, digamos, no desvio dos dados, ok? Então, o que acontece? A gente tem aqui duas aqui de causas cardiovasculares inespecíficas, tá? E a gente tem aqui a síndrome respiratória aguda grave e a causa indeterminada. As três aumentaram, por exemplo. Enquanto, ok, a gente vê que AVC, infarto, pneumonia, septicemia,
eles realmente diminuíram, tá? Mas e a insuficiência respiratória e os demais óbitos são praticamente iguais. Então, o que a gente conclui aqui, tá? Considerando também que a causa indeterminada está muito parecida, então o que acontece? Não foram praticamente todas, como ela falou ali. Quer dizer, tu tem coisas que ficaram iguais, estatisticamente, e 3 fatores que foram pneumonia, septicemia e AVC, aqui infarto, 4 fatores, desculpa, e 2 fatores que aumentaram bastante de um ano para outro. Então, quer dizer, são 4 e outros são 2, quer dizer, não é, falando praticamente todas, quer dizer, é complicado dizer isso, porque não foram praticamente todas, e como se os outros casos fossem negligenciáveis nesse caso. A gente tem aqui aumentos bem expressivos do síndrome respiratória aguda grave e causas cardiovasculares inespecíficas, ok? Então, não é como se fosse uma diminuição de tudo e tudo fosse contabilizado como Covid. Não é assim como foi descrito, ok? E isso, então, esse praticamente todas ali, na verdade, parece que houve uma questão em olhar para simplesmente os dados que corroboravam com a conclusão da jornalista, em vez de olhar os dados como eles realmente se apresentam, que é como que a gente está fazendo aqui, tá? E claro que se a gente olha também para a data mais atual, a gente vai ver que vai ter uma diminuição da maior parte das coisas, não porque menos pessoas morreram, mas sim porque os dados ainda não estão atualizados, que é um erro, novamente, extremamente amador. Então, 2020 em relação ao primeiro semestre de 2019. Será que as pessoas estão morrendo menos das outras doenças? Ou é porque a média de pessoas que contraem as outras doenças é a mesma, mas como elas têm também o coronavírus, a causa mortes que fica registrada é Covid-19? Aqui diz que de março a julho de 2019, olhe isso, 90.052 pessoas morreram de pneumonia no Brasil. É um número... Agora um exemplo bem interessante de como a gente pode contar mentiras usando verdades, tá? Que é o seguinte, os dados que ela estava se referindo até agora eram relativos aos dados de doenças cardiovasculares, ok? Que envolve esses dados que a gente viu aqui. Se a gente olha esses dados daqui, a gente nota que em 2019 a gente teve 69 mil, quase 70 mil mortes por pneumonia no Brasil, enquanto nesse ano a gente está reportando 50 mil mortes. Não é 90 mil, chega nem perto dos 90 mil. Então, de onde que saíram esses 90 mil? Tá? Então, primeiro de tudo, a gente tem que de novo olhar as notas de rodapé, que não estão ali para qualquer coisa, né? Elas estão ali por algum motivo. Então a gente vê que existe, nesse caso daqui, uma hierarquia de causas, como elas são registradas no banco de dados dos cartórios. Tá? Então quando tem menção a Covid, a gente, suspeita ou confirmada, a gente registra como Covid. Se tem síndrome respiratória grave e não tem Covid, como o caso aqui em cima, por isso que é hierárquico, então a gente contabiliza como síndrome respiratória aguda grave e assim por diante. Então a gente tem nesses casos aqui que a pneumonia ela é o 5º critério nesse caso daqui. Então, quando a gente não considera, por exemplo, AVC ou síndrome coronária aguda, e nesses casos houve pneumonia, tá? Então contabiliza, nesse caso, todos esses caras que estão aqui na condição 3 e 4, porque como a gente vai ver depois, a síndrome respiratória aguda grave ela é mais importante na classificação apenas por causas respiratórias, então todos os casos de óbitos por essas duas condições caem como pneumonia. Então, se a gente for no gráfico de doenças de causas respiratórias, e a gente fizer a mesma avaliação aqui, pegando, por exemplo, o dia 16, como a gente está fazendo antes, o que a gente observa aqui é que a gente tem 80 mil mortes, tá? Que não são as 90 mil, porque não são 90 mil, porque no dia que ela pegou, ela estava vendo dados relativos a um momento em que só tinham dados para 2019 e não tinham para 2020, porque os dados têm 15 dias ou mais de atraso para chegar nesse banco de dados, ok? Então, naquela data, vamos até olhar aqui como é que foi naquele dia, por exemplo, dia 29. Então, a conclusão que a gente chega é que, olha,
de fato, mais de 90 mil pessoas estão contabilizadas como pneumonia aqui. Só que, por que existe essa diferença, então? Por que a pneumonia aqui, no dia, por exemplo, dia 29, então por que quando a gente olha o dia 29 aqui na questão das doenças cardiovasculares, por que só tem 77 mil aqui, em vez de os 90 mil daqui? Ou seja, pelo motivo que eu comentei, todos os casos aqui que caem nessas duas condições, ou seja, de síndrome coronariana aguda e acidente vascular cerebral, que mencionam pneumonia, vão acabar caindo como pneumonia, o que não acontece nas causas respiratórias, porque aqui a gente só simplesmente considera a síndrome respiratória aguda grave e direta pneumonia. Então, todos os casos de antes caem nessa categoria daqui. E por que, então, que a jornalista não comentou que ela simplesmente trocou de categoria? Porque isso aqui, se ela mantivesse nos óbitos por doenças cardiovasculares, ela manteria na mesma categoria aqui e reportaria o número de pneumonia aqui, não no outro lugar, que tem um critério completamente diferente. Então, de acordo com esses critérios de doenças cardiovasculares, não foram 90 mil, foram 77 mil em 2019 e aqui foram 90 mil, como ela reportou. Mas por que os casos de AVC e outras coisas que têm pneumonia que não são tão prioritários quanto síndrome respiratória aguda grave e COVID acabam caindo como pneumonia? Então é por isso que esses dados aqui são tão diferentes. Então, foi uma mentira contada com verdades. A gente tem que esses dados são verdadeiros com respeito a um certo critério, mas eles foram noticiados implicando implicitamente ali que esses eram os mesmos critérios de antes, de doenças cardiovasculares, quando não são. Então, isso, de novo, é uma mentira. Seguindo aqui. É parecido com o das vítimas fatais de Covid, né? Esse ano, no mesmo período, morreu bem menos gente de pneumonia, 61 mil pessoas, é 30% a menos do que no ano passado. É estranho, né, que uma doença, de repente, deixe de fazer vítimas fatais. Eu acho que talvez essas 30 mil... Primeiro que não existe eu acho quando a gente fala de estatística e dados. Existe o que é a verdade. E para saber o que é a verdade, ela, como jornalista, deveria ter contatado as pessoas que são especialistas nessas áreas e que podem explicar essas disparidades que ela observa e fazer toda essa explicação que eu estou fazendo de uma forma muito melhor e muito mais condizente com a realidade que a gente está vivendo aqui. Então, isso é muito complicado. Não existe eu acho, não existe eu acho. Existem dados e existem métodos e é isso que a gente tem que usar atualmente para fazer avaliação do que é a realidade ou não. Mil pessoas, essa diferença seja porque houve um número de doentes de pneumonia mais ou menos parecido, como ocorre todos os anos, só que essas 30 mil pessoas contraíram também coronavírus. E aí a causa mortes foi apontada como Covid e não pneumonia. Deixa as conclusões. Então, o que acontece aqui é, se a gente olha, vamos pegar agora uma data que a gente sabe que é correta, tá? Vamos pegar, por exemplo, dia 16, que é uma data já faz mais de 15 dias, então a gente pode ter uma certa noção do que acontece aqui. O que a gente observa aqui, então, tá? A gente vê que o número de mortes por demais óbitos é relativamente igual, assim como as de insuficiência respiratória, estão na margem, digamos, de incerteza dos dados, e bem como as causas indeterminadas aqui. Tá? O que a gente vê que baixou bastante foi a questão de pneumonia e septicemia, tá? E a gente vê também aqui que baixou o infarto, mas conforme a gente observa aqui embaixo, a gente vê que houve um aumento de mortes por causas cardiovasculares inespecíficas também. Então, que elas quase se equilibram, essas duas diferenças aqui, desse bloco azulado com esse vermelho, nos dois casos aqui, tá? Então, o que acontece? A gente também teve, tá, um aumento muito grave aqui de síndrome respiratória aguda grave, que é o barra em cinza bem pequenininho aqui, que em 2019 foram 572 mortes, versus 10 mil
em 2020, muito provavelmente causadas por Covid, que não foram contabilizadas como Covid, tá? E só que a gente vê que aqui os casos de septicemia e pneumonia realmente baixaram, e baixaram por um valor relativamente considerável. Então, pegando aqui esses 50 mil de pneumonia desse ano e os 70 mil praticamente de 2019, a gente vê que existe uma diferença de quase 20 mil casos. E de septicemia a gente vê que tinham 52 mil e baixou para quase 43 mil. Então a gente teve ali uns 9 mil de casos de diferença. Então tem mais ou menos 30 mil casos ali dessas duas doenças em particular que sofreram uma redução nesse caso. Tá? Então o que acontece? O que a gente pode fazer? A gente pode concluir que então existem 30 mil casos que não eram necessariamente... que o óbito não foi por Covid, e sim por uma desses casos aqui, independentemente, e foram contabilizados como Covid, não sei. Essa é a grande resposta. Não sei. Porque, nesse caso, o que é indicado que a gente faça é perguntar para alguém que está participando dessa avaliação dos dados e vendo o que é o mais certo aqui para se concluir. Então, nós não sabemos, tá, dizer por que isso acontece. Pode ser que os casos de Covid estejam subestimados, ou melhor, superestimados nessa parte aqui do cartório. Pode ser, mas também podem ser outras coisas. Pode ser que, por exemplo, coisas decorrentes do isolamento social tenham afetado a proporção de pneumonia e septicemia, por exemplo. Doenças, coisas que poderiam acontecer pela pessoa sair, fazer atividades, trabalhar plenamente, poderia ser o caso disso justificar a diminuição de pneumonia ou septicemia. Novamente, eu não sei porque eu não sou médico e não participo dessas avaliações desses dados, que deveria ser a mesma resposta que um jornalista sério deveria ter, porque não existe eu acho. A gente precisa ter certeza do que os dados estão nos dizendo e saber se esses dados são tais que a gente pode conduzir uma análise em cima deles. Se não existem incompletudes, se não existem alguns problemas, alguns atrasos, esses tipos de coisa, como a gente observou aqui. Tá? Então, o que acontece é a diferença aqui, ela realmente é uma diferença grande, mas a gente não pode fazer uma análise apressada e concluir coisas que a gente não tem como saber, porque a gente não participa desses critérios, dessas análises, dessas coisas todas. A gente tem que perguntar para quem sabe. Então, novamente, fica o convite aqui para quem sabe o porquê dessas possíveis disparidades estarem acontecendo, comentarem aqui, responderem e esclarecerem um pouco dessa questão, ok? Agora, o último ponto, tá? Só finalizando o vídeo aqui. Conclusões para você, mas eu gostaria de saber a sua opinião. Você prefere acreditar, como eu, nos números dos cartórios que registram os atestados de óbito ou nas notificações feitas pelas secretarias municipais e estaduais de saúde e somadas lá no Ministério da Saúde, naquela planilha Coronavírus Brasil? Você prefere acreditar que a pandemia já teve o pico lá em maio, entrou no chamado platô em junho e começo de julho e agora está já numa curva descendente, está caindo, ou ainda essa parte é mentira? acha que 1.000 pessoas estão morrendo todos os dias de Covid-19? Deixa aí sua opinião, se gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Te espero. Então, essa parte final, para mim, não tem comentários, tá? Porque, de novo, o que eu prefiro acreditar ou não quero acreditar é irrelevante nessa questão, porque o que a gente tem que fazer é saber e não acreditar, como já dizia o nosso ilustre Carl Sagan. Então, a ideia é que não importa o que a gente acredite, não importa o que a gente quer que seja verdade ou não, importa o que a realidade é. Então, importam os dados, importam as análises corretamente desenvolvidas, ok? Então, assim, não importa, tá? A gente olha aqui os comentários do vídeo, a gente vê que, novamente, pessoas dizem que ela é uma jornalista que fala coisas simples e tal. Claro que é simples porque está errado, né? É óbvio que o que está errado é sempre muito mais simples de explicar, né?
ou pelo menos em geral, se tu explica uma coisa de forma muito simples, que é complexa, né, é porque tem algum erro aí no meio, tem algum problema muito sério nessa análise, tá? Inclusive tem um comentário de uma pessoa que ela aponta, de certa forma, alguns desses problemas que eu comentei, e a própria jornalista comenta aqui que ela esqueceu mesmo de fazer a análise dos 14 dias, quer dizer, ela não esqueceu, ela falou categoricamente no vídeo que era diariamente, e assim, sinceramente, se ela esqueceu, e alguém apontou isso, o mínimo que tem que acontecer é uma retratação. Não é possível conduzir uma análise tão amadora como foi feita aqui, sem que isso seja retratado de alguma forma. Então, a Gazeta do Povo, se esse jornal, se esse veículo de comunicação ainda gostaria de ter alguma credibilidade no longo prazo aqui, é bom que esses casos específicos sejam retratados para que a gente não olhe depois do futuro para o passado e veja essas aberrações que a gente viu aqui de análises que na matéria original, inclusive, são mencionadas como análises realistas e não negacionistas, quando, na verdade, o que a gente vê é que isso é sim negacionismo e dos tipos mais amadores possíveis, tá? Então, só para finalizar aqui, a gente olha, por exemplo, as estatísticas até o dia 29 aqui, e a gente pega um número total de pessoas que foram registradas como morte por coronavírus. Então a gente vê que no dia 29 de julho foram... Ou melhor, claro, a gente não pode pegar dia 29 porque a gente viu que isso está errado, né? Então vamos pegar, por exemplo, o dia 16, tá? Que é uma data que a gente sabe que tem dados mais ou menos concretos. A gente vê que no dia 16/7, o número de mortes totais contabilizadas eram de 76.792 pessoas. Então, 76.000 para 77. Quando a gente olha dia 16, então, a gente pode ir lá no mesmo site do Ministério da Saúde e olhar o número acumulado de mortes. Se a gente olha no dia 16 de julho, como a gente tem aqui, a gente vê que o número total é de 76.688, ou seja, praticamente 77 mil, que concorda plenamente com o que a gente está vendo aqui. Então, o que é a minha mensagem final que eu quero dizer aqui? Existe sim um problema em noticiar os números diários como sendo o número registrado de mortes, porque isso induz ao erro. Não é uma mentira, porque o número de mortes registradas é aquela mesma, mas não quer dizer que foi de fato o número de pessoas que morreram naquele dia. Mas a questão que fica é, mesmo com as reportagens dizendo que houve essa média, o que acontece é que, independentemente do que a média está dizendo ou não, de mortes por dia, o número total de pessoas que morreram nessa pandemia é condizente entre os dados do cartório e os dados do Ministério da Saúde. Então, novamente, eu convido alguém que esteja ciente do porquê dessas disparidades na contagem dos dados, mas fica a observação aqui de que, no fim das contas, o número total de pessoas que morreram é um número que condiz entre os cartórios e o Ministério da Saúde. Então, não faz sentido que a gente diga que os números do Ministério da Saúde são superestimados, porque eles batem precisamente com os valores reportados nos cartórios. E, infelizmente, o que a gente conclui nessa semana, nesse dia em particular, é que a gente já passou das 100 mil mortes no Brasil. Então, esses dados vão ser atualizados aqui no portal dos cartórios daqui a mais ou menos 15 dias, tá? Muito provavelmente essa mesma análise que eu fiz agora vai ser feita e vai confirmar a mesma coisa naquela data, por causa dessas incertezas, tá? E, enfim, acima de tudo a gente tem que ter um respeito muito grande por esses números que a gente está vendo, porque eles não são só números, novamente, eles são pessoas que tinham histórias, que tinham uma família, que tinham toda uma vida que foi perdida por causa dessa pandemia, ok? Então, isso não é brincadeira e não é a hora de ser negacionista, de ter uma conclusão e procurar os dados para corroborar a tua conclusão. A gente tem que ser cético, a gente tem que ser científico, pegar os dados como eles se apresentam e analisar eles da forma correta, e não da forma que a gente gostaria
que eles fossem, ok? Então, com isso, fica essa minha videoresposta. Eu gostaria mesmo que a Gazeta do Povo ou a colunista se retratassem de alguma forma por conduzir uma análise tão enviesada e tão amadora nesse sentido, sem consultar fontes externas, apenas confiando numa análise que comprovadamente não funciona, como a gente já viu aqui, ok? Então, é isso que eu tinha para dizer por agora. Fiquem bem e isso vai passar. Até a próxima.